Se você buscar a Deus de todo o seu coração, ainda que você não entenda ou não sinta Ele falando com você, Ele vai te encontrar onde quer que você esteja. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca de um texto da Bíblia que me ensinou muito. Ele está em Atos 8, versículo 26 ao 40. Eu recomendo que vocês façam essa leitura. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa reflexão que Deus ministrou no meu coração. Esse texto ele fala sobre um homem que ocupava um alto cargo, né? Ele era uma mão direita, se a gente pode dizer assim, da rainha da Etiópia. Ele era tesoureiro, administrador das finanças e um alto cargo e um alto funcionário da rainha da Etiópia. E esse homem, ele foi até Jerusalém para adorar a Deus e na volta ele estava dentro da sua carruagem lendo o livro do profeta Isaías. E o Senhor, ele manda Filipe ir por um caminho. Na tradução da minha Bíblia diz que o caminho que o Senhor manda Filipe ir era um caminho que pouca gente passava. Então a gente já vê o cuidado de Deus, né, para com a vida daquele homem. Ele estava indo por um caminho improvável de encontrar, né, um profeta ali, e mesmo assim Deus dá um direcionamento claro a um dos seus servos para que ele fosse encontrar esse homem, porque ele tinha algo grande, ele tinha um milagre para entregar àquele homem. Então, com certeza, gente, Deus, ele via o tanto que aquele homem buscava ali no seu coração, conhecê-lo, o quanto ele desejava, né? Tanto que ele tinha ido a Jerusalém adorá-lo e ele, na volta, estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, a gente entende, a gente percebe aqui que ele estava buscando ao Senhor. E Deus manda que Filipe se aproxime da carruagem dele. Filipe se aproxima e percebe que ele está lendo as Escrituras, mas ele vê que ele não compreende o que ele está lendo. E aí ele se aproxima da carruagem e ele pergunta ao homem se ele está entendendo o que ele está lendo. E ele responde que não, né? Ele diz: como posso entender se ninguém me explica? Mas o Senhor mandou Filipe por aquele caminho encontrar aquele homem para explicá-lo. Olha que coisa linda, gente. Olha o cuidado de Deus para conosco. Filipe senta ali com ele, Filipe explica sobre o texto que ele estava lendo. Não vou falar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar um pouquinho longo. A gente também percebe o quanto esse homem, ele tinha um bom coração, né? Porque ele convida Filipe a entrar e acompanhar ele ali na carruagem, e ele se dispõe a ouvir Filipe, a entender a explicação. A gente vê o coração dele, né? O porquê que Deus foi capaz de mover uma pessoa para ir ao seu encontro e entregar o seu milagre, a sua salvação. E aí conta aqui no texto que Filipe explicou para ele, né, o texto ali que ele estava lendo, e eles também foram conversando acerca de outras coisas ali, né? Fala que Filipe anunciou ao funcionário a boa nova a respeito de Jesus. Então fala que ali eles conversaram por um certo tempo, até que eles chegaram em um lugar que havia água, e certamente Filipe já havia explicado a ele o batismo, né, como que a gente poderia ali de fato alcançar ali a salvação do Senhor, aceitando Jesus e se batizando nas águas, como Jesus nos mandou fazer. E aí o funcionário fala a Filipe: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Gente, esse texto é de uma beleza, né? A gente tem que aprender muito com esse funcionário aqui, com esse alto funcionário aqui. Não fala o nome dele, mas a gente precisa aprender com o coração que ele tinha, com a disposição de buscar ao Senhor, né? Com a disposição de aceitar ali o Senhor, com muita vontade mesmo, de agarrar ali aquela experiência que ele teve, de agarrar ali aquele favor que Deus teve quando enviou Filipe até ele, né? E aí Filipe fala para ele: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E ali Filipe o batiza
Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a viagem cheio de alegria. Eu achei esse texto muito bonito, tá? Muito bonito. Apesar de ainda não ter escutado falar sobre esse texto ele é um texto muito rico. Mas aqui eu queria trazer para vocês justamente essa reflexão. Não importa se você não está entendendo o que o Senhor está falando com você, mas saiba de uma coisa, Ele está falando, Ele está te vendo, Ele está te acompanhando. Então, talvez você não está ouvindo porque você não está buscando. Porque aqui nesse texto, em alto e claro som, Jesus nos diz que se nós estivermos buscando a Ele, em algum momento Ele vai se manifestar na nossa vida. Olha o que Deus fez. Deus moveu uma pessoa não só para ir falar com esse homem, mas Ele explicou, entregou as boas novas do Evangelho, batizou esse homem. Esse homem se converteu, esse homem se tornou filho de Deus. E Deus fez isso porque Ele estava buscando. Então, em algum momento da sua caminhada, Deus vai falar com você, vai mandar alguém, vai se manifestar de alguma forma, mas você tem que estar buscando Ele, porque às vezes a gente não busca, Deus manda alguém até a gente, Deus manda alguém falar conosco, mas a gente não está buscando o Senhor o suficiente, então a gente não vai entender e não vai receber aquilo da parte do Senhor. Né? Porque se esse homem não estivesse buscando o Senhor com todo o seu coração, ele simplesmente, quando viu Filipe se aproximar da carruagem, poderia dizer: não, sai para lá, não te conheço. Muito pelo contrário, ele o convidou, ele escutou e ele percebeu a oportunidade que estava diante dele de ser batizado, de receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E mais, o texto finaliza dizendo que esse homem, mesmo quando ele não viu mais Filipe, ele não ficou ali perguntando: ai, mas o que aconteceu com ele? Como assim? Não, ele estava tão feliz porque ele recebeu o que ele tanto buscava, que ele continua a sua viagem cheia de alegria. Então, que nós possamos aprender com essa história, que nós possamos ter esse coração, né, de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, crendo que o Senhor vai se manifestar no momento certo. Mas para isso a gente tem que estar com a atenção, com os ouvidos e com os nossos olhos espirituais abertos, porque senão Deus vai mandar e a gente não vai entender, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse texto e que vocês possam ler essa história para que vocês também tirem outros ensinamentos valiosíssimos. Um beijo.